Olá, estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast do Pode Falar. Sou a Sabrina, sou psicóloga em parceria com a Juliana, que também é psicóloga. Boa tarde. Estamos aí iniciando esse projeto com o intuito de trazer informações sobre comportamento e sobre saúde mental, mas apegando bastante no cotidiano das pessoas, né? Não uma informação muito técnica. E para a gente estar iniciando e fechando o Outubro Rosa já com uma chave de ouro, nós trouxemos uma convidada muito especial, que é a doutora Fernanda. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou médica oncologista no Hospital do Amor da unidade de Jales. Sou nascida em Jales e aqui estou de volta. Seja muito bem-vinda e obrigada, Obrigada, doutora Fernanda, por estar aqui com a gente. Doutora, conta um pouquinho pra gente como foi estar de volta, esse processo pela escolha da oncologia. Quem é a doutora Fernanda? Bom, primeiro, né, a fase de cursinho, faculdade, é uma longa fase, e depois a residência de clínica médica, e durante a residência de clínica a gente vê muitas especialidades, e é nesse momento que a cabeça, né, entra em pânico para decidir qual a subespecialidade. E foi nesse momento que eu comecei a conviver um pouco com alguns pacientes oncológicos, até muito próximos, familiares, e aí me surgiu um pouco a curiosidade de conhecer mais a fundo, né, o que era a oncologia, o que é essa especialidade. E foi aí que no meu estágio eletivo eu vim para o HA de Jales mesmo, para fazer o meu primeiro estágio aqui. Fiquei um mês aqui, fiquei na UTI de pacientes oncológicos, fiquei no ambulatório. E a partir de então eu não tive mais dúvidas. E aí eu segui para a residência de oncoclínica em Ribeirão Preto. Se apaixonou pela área. E aí, quando você retornou aqui para Jales, que se tornou médica do Hospital do Amor? Eu tô aqui desde o final de fevereiro, mais ou menos. Desse ano? Desse ano. Voltei. Legal. Conta um pouquinho pra gente sobre o Outubro Rosa, né? Como se originou a data, né? Quais são as informações mais passadas nessa data, nessa época do Outubro Rosa? Bom, o Outubro Rosa é um evento que é conhecido mundialmente, né? Mas a primeira vez que ele apareceu foi em 1990, nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Nova York, com um grupo de mulheres que foram promover uma corrida de rua e todas elas usaram um laço rosa e a partir de então isso começou. Só que isso foi bem lento, ano a ano. E no Brasil, a primeira vez foi em 2 de outubro de 2002, que em São Paulo, um grupo de mulheres também, junto com uma empresa de cosméticos alemã, iluminaram o obelisco do Ibirapuera, todo de rosa, e começaram esse evento. Mas, assim, oficialmente mesmo no Brasil, foi em 2008 que isso se tornou maior. E aí, agora, todos os anos, esse evento aí mundial, né? Bem recente, né? Bem recente. Muito recente. E aí esse Outubro Rosa, o intuito dele é o diagnóstico precoce, né? E a prevenção de câncer de mama. Porque, assim, para a gente desmitificar mesmo, né? A realização de mamografia, da mulher se palpar, se conhecer, né? Procurar alterações no seu próprio corpo. Porque você se palpando, se autoconhecendo, a chance é maior. Só que lembrar que isso não dispensa a realização de um exame clínico do médico, né, que pode ser o mastologista, ginecologista, oncologista, o clínico geral do posto de saúde. Então, e aí há indicações específicas para essa mamografia. Então, assim, a gente tem uma divergência aí. Por quê? Pela Sociedade de Mastologia, a indicação de mamografia é dos 40 aos 69 anos. A cada 2 anos. E pela sociedade, pelo Ministério da Saúde, é dos 50 aos 69 anos. Então, a gente perde aí, assim, uma diferença de 10 anos para uma para outra. O que, assim, nos preocupa, talvez, se a gente levar em consideração estatisticamente, é que 15 a 20% dos diagnósticos acontecem dos 40 aos 50. Então, se perde muito, né? Então, se eu não faço o exame preventivo, eu perco um pouco, né? Esse diagnóstico precoce.
Então, tem essa pequena diferença, mas que no final não é tão pequena assim. Sim. Né? E qual tem sido mais usada no momento da campanha, por exemplo, para estar buscando essas pessoas, né? Captando e trazendo para a realização do exame? A maioria dos casos a gente prefere usar dos 40 aos 69 anos mesmo. E aí, em alguns poucos casos que tem uma história familiar importante ou uma mutação, né, genética, você tem indicação de fazer o exame um pouco mais breve, né? Então, a partir dos 35 anos, né, que tem essa indicação. Se eu tive uma mãe com câncer de mama ou se eu tive um pai, né? Porque lembrando que homem também tem câncer de mama. É muito raro, mas é cerca de 1%. Né? Porque o homem também tem mamilos, então tem glândulas e isso pode acontecer também. Né? E onde as pessoas podem buscar? Claro que a gente fala muito no Outubro Rosa, mas isso deve ser o ano todo, né? Sim. Mas quando tem a campanha, onde as pessoas procuram esse recurso? Porque tem que... Ou tem esse lado que fala a cada 2 anos, outro que fala todo ano, né? Como que é? Onde buscar uma informação? Onde buscar para fazer um exame? Bom, a gente sabe que tem a carreta, né? É muito conhecida no Brasil todo. O Hospital do Amor, inclusive, é uma divulgadora, né? Propaga isso pelo Brasil todo. Mas lembrando que isso está disponível no serviço SUS, o Serviço Público de Saúde. Então, a mulher tem que passar por um atendimento com ginecologista, no médico, né, do seu PSF de origem, de rotina mesmo, igual a gente faz o exame ginecológico, né, o Papa Nicolau, a gente também tem que ter essa rotina mesmo. E é recomendado fazer de quanto em quanto tempo? Então, pelos protocolos, 1 a cada 2 anos, entre 40 e 69. 69. Ótimo. Isso considerando que você não tem alteração, né? Se eu fiz uma e tive uma alteração, que tem os estadiamentos, BIRADS, né, da mamografia, aí você vai mudar de acordo com isso. Mas considerando que eu não tive alteração, pelo Ministério da Saúde e pela sociedade, a cada 2 anos. Antigamente, a gente via bastante, assim, essa movimentação, né, de fazer o exame, né, de fazer o exame se tocar, ir até a carreta. Muita gente via na televisão, né? Hoje em dia a gente tem a internet, né? E com a internet, assim, com certeza você acha que ele já aumentou, que mais pessoas procuram hoje em dia do que antes. Sim, Antigamente as pessoas tinham muito tabu em relação a isso, né? E infelizmente ainda é um pouco assustador, né? Assim, porque a gente pensa, nossa, mas é a nossa mama, né? Algo que qualquer coisinha que aparecer eu vou ver. Mas não é muito assim, né? Tem mulheres de nível social um pouco, né, diferente, uma cultura diferente, um nível socioeconômico diferente, e muitas vezes elas acham que é normal, tá endurecido, tá saindo uma secreção, mas é normal, isso vai passar, eu vou tomar um chá, eu vou pôr uma compressa, né? E acha que vai passar. E acaba não procurando, né? Então, a informação é muito importante, né? Essa divulgação, quanto mais... Eu não sei, estatisticamente falando, eu não pesquisei nada sobre isso, mas a sensação que eu tenho é que cada vez, não só o câncer de mama, mas parece que o câncer vem atingindo um número maior de pessoas, e eu acredito que de mama também, e pessoas mais novas, né? O que você acha que pode ser feito? Que orientação você teria para dar para as pessoas? Se é um estilo de vida, se há alguma maneira da gente conseguir evitar, né, um tratamento ou que isso venha a se desenvolver? Bom, pensando então assim no câncer de mama, vamos lembrar que ele não tem uma causa única, ele pode ter várias causas, né? Então, pensando em fatores ambientais, comportamentais, a gente pode pensar na obesidade, sobrepeso, má alimentação, muitas vezes uma alimentação rica em gorduras, isso foi já comprovado que piora um pouco, bebida alcoólica, ingesta alta de bebida. Tem fatores hormonais, então reposição, terapia de reposição hormonal por tempo prolongado maior que 5 anos, uso de anticoncepcionais orais por um tempo também longo,
quando você tem um familiar que teve câncer de mama, então seu pai teve câncer de mama, sua mãe, isso também é um fator. Se você tem mutação de BRCA1 e 2, aí nisso a gente pode lembrar da Angelina Jolie, né? E citar, porque a mãe dela teve uma mutação e aí ela teve o câncer de mama. Então, ela testou a mutação genética e descobriu que ela também tinha. Então, como uma medida profilática, preventiva, ela retirou, né, parte da mama para prevenção. Então, tem até uma história assim de a gente pensar, eu tô com câncer, eu quero tirar as 2 mamas, né? Tem muito isso também. Tem. Por medo, né? Só que não tem essa indicação também, de logo de cara você já querer tirar as 2 mamas Só por prevenção. Só por prevenção, porque isso é indicado, na maioria dos casos, para quando eu tenho essas mutações mesmo específicas, e não para todos os casos. E quando um paciente recebe assim, esse diagnóstico, né? Às vezes vem esse pensamento automático de vou fazer isso, vou retirar, por exemplo, as 2 mamas, porque não corro risco, né? Sim. De voltar, enfim, como que fica? Como que você vê, assim, falando da parte de quem dá o diagnóstico, né? Essa reação desse paciente, né? A gente sabe que o hospital, ele fornece, né? Psicólogos, tem todo um acompanhamento, mas ali dentro do consultório, os comportamentos, a ansiedade que flui ali, né? Que aparece ali na hora. Como que é abordado, né? Como que é feito para acalmar e tranquilizar esse paciente? Bom, assim, do meu ponto de vista, né, como que eu gosto de abordar? Primeiro, eu acho que eu tento sempre romper aquela barreira, assim, médico-paciente, sabe? Cadeira, mesa, cadeira. Isso me incomoda um pouco mesmo, porque eu acho que eu preciso sentir, a pessoa precisa sentir que eu tô ali para ela naquele momento, né? Sim. Então, eu tô ali para ouvir, para passar informação, mas ela é a estrela do momento, digamos, e não o médico, né? Porque antigamente tinha muito isso. Nossa, o médico, né? Não é assim. Quebrar, né? esse estigma, né? Que ainda existe do médico muito robotizado. Tô aqui, dou uma informação, um médico técnico. E o paciente não fala, não abre a boca, você sai e pronto. Sai de lá cheio de dúvida, vai pro Google, né? E pesquisa. Exato, né? Hoje em dia a gente fala assim de atendimento humanizado, né? Exatamente. E muitos médicos ainda estão tentando se acostumar, se adaptar com isso, né? Então, assim, eu sempre tento me aproximar mesmo, a proximidade mesmo física e também a escutativa, sabe? A primeira coisa que eu tento é perguntar para o paciente, o que você sabe da sua doença? Eu sempre quero saber o que ele sabe, até que nível tá ciente do diagnóstico, né? Porque muitas vezes chega para o oncologista já com o diagnóstico, né? Porque faz a biópsia e já vem para a gente pronto assim, com o diagnóstico. Então, é claro que o paciente vai ter recebido esse primeiro, né? Essa primeira notícia, mas é ali com a gente que vai programar o tratamento, estadiamento e tudo mais. Então, a partir disso, que eu sinto do paciente o que ele sabe, para eu continuar e tentar, assim, ser sincera, mas sem deixar o paciente perder as esperanças, né? Porque a verdade ele tem que saber, óbvio, né? Todos os detalhes da sua doença, mas também tem que ter ali uma esperança de um tratamento, por mais que não tenha cura, talvez, naquele momento, né? Mas tem um tratamento paliativo que pode amenizar dores, amenizar sofrimento, né? Então, acho que o objetivo é sempre esse. Existe sempre uma forma da gente falar que a pessoa vai se sentir acolhida, né? E protegida, né? Eu acho que esse vínculo com o médico nesse momento é muito importante porque vai gerar também uma confiança. E se a gente não confia num profissional que a gente está entregando a nossa vida aos cuidados dele, eu acho que se torna bem mais complicado, né? Com certeza. E se colocar no lugar do outro, né? Sempre, né? Que não dá errado, né? É muito difícil dar errado se você se enxergar do outro lado, né? É bem assim, é muito difícil dar esse diagnóstico, mas é bem tranquilo de você imaginar, né? Como eu gostaria de receber esse diagnóstico. Exatamente. Né? Essa se fosse pergunta comigo, que eu o que eu gostaria que o médico fizesse se eu estivesse passando por esse momento, né? Exatamente. Se todos os médicos se perguntassem isso em qualquer área. Acho que é muito importante isso mesmo. Acho que todos os profissionais, né? Sim. É o que está faltando hoje em dia. E muita gente. E a família?
Normalmente você dá para a família junto, quando é o caso de estar... Na maioria dos casos sempre tem algum acompanhante. É muito raro o paciente que vai sozinho, né? Porque eu acho que ele já vai, assim, com uma apreensão, né? Sim. Que já vai receber algo ruim. Então, a maioria deles vão com familiares. Assim, quando tem o diagnóstico, eu sempre falo que não adoece só aquela pessoa, o paciente. A família adoece, né? Porque muda a rotina, os sintomas de uma quimioterapia afeta a família toda, né? Muda muita coisa na vida da pessoa. E aí, eu acho que, assim, isso envolve a equipe multidisciplinar. Então, psicologia, né? Os médicos e tudo para receber esse paciente. Mas ali na consulta a gente sempre envolve o familiar, pergunta o que você é dele, o que você, né, se o paciente mora sozinho, não mora, depende ou não daquela pessoa, e vários detalhes. Então, assim, acho que a família é muito importante, muito importante. A rede de apoio sempre importa, né? Sempre. E você acha que, de alguma maneira, impacta também no resultado do tratamento? Acho. Porque, assim, quando a gente vê que uma pessoa tá indo muito sozinha, não tem um familiar, ela, às vezes, não tem tanto suporte para superar, para passar daquela fase, né? Daquela fase difícil, daquela químio, daquela radioterapia, por exemplo, da cirurgia. Agora, quando você tem alguém, né? Um cuidador, alguém que às vezes assim, só para escutar, né? Para te acompanhar na consulta, segurar na sua mão, né? Porque a gente vê, a hora que você vai ver os resultados de exame, os pacientes assim, estão de mãozinhas dadas, assim, né? Todos aflitos. Então, a hora que você dá a boa notícia, por exemplo, às vezes começa a chorar, muda a expressão do paciente. Ou o contrário também, claro, né? Do lado não tão boas notícias, mas acho que é sempre bom ter um apoio. E hoje também ali no Hospital do Amor tem uma abrangência a nível Brasil, né? A gente recebe paciente, né, do Pará, Paraná, Nova Andradina tem bastante, aqui estado de São Paulo ao redor todo, tem um fluxo bem grande de pacientes. Assim, em média, por dia, quantos atendimentos você costuma fazer? Olha, os oncologistas em si, acredito que deva chegar a uns 35, 40 pacientes, né? Porque dentro desses pacientes envolvem consultas pré-quimioterapia, casos novos, ou só uma consulta para ver como que você está tolerando a químio. Então, tem várias divisões de tipos de consultas, assim. É bastante. A sobrecarga é muito, né? A gente vê que lá sempre tem recepção cheia, né? Sala de espera cheia, né? E é um trabalho muito bonito que o Hospital do Amor faz, né? Tanto para os acompanhantes como para o paciente, na parte de atendimento, na parte de acompanhamento, né? Eles são sempre muito ativos. É bem humanizado, né? Sim, o serviço ali. O objetivo é bem esse, né? Assim, o fundo da instituição é sempre esse mesmo, né? Tentar sempre enxergar o lado do paciente, né? E tem um apoio grande da sociedade, né? No Hospital do Amor. A gente percebe alguns movimentos, alguns trabalhos, muitos serviços voluntários também, Nossa, né? todos os dias, muito, graças a Deus, é muito bom. A VCC é uma, assim, né, que não dá nem para agradecer o tamanho dessa entidade, desse suporte que eles dão. E muitos outros, né, músicos de igrejas vão lá, eles fazem bingo, e fisioterapeutas estão indo e fazendo exercícios também durante a espera, agora começaram, então tem muita coisa. Tem as casas de apoio também, né? Por muito tempo eu acompanhei mais de perto ali na Macor, que é uma casa de apoio, e aí eu percebi essa questão de pessoas que moram muito longe e que às vezes ficam, assim, 6, 8 meses sem ter como voltar para casa. Morando mesmo, e aí as pessoas que estão ali com eles, não só fazendo o tratamento, mas que participam dessa casa, né? Suprindo o papel de uma família mesmo, né? Eles dão um apoio, né? Um suporte um para o outro. Eu acho que é um trabalho que, numa dor muito grande, se humaniza muitas pessoas. Sim.
E assim, você consegue ver ali dentro do consultório, né, no tratamento, a gente estava falando um pouquinho da rede de apoio, também das pessoas de igreja, independente da religião, que vão lá e fazem esse trabalho. Quando o paciente une essa rede de apoio, a fé, né, o acreditar no tratamento, consegue ver que é muito mais leve para ele passar por isso do que uma pessoa que às vezes não tem uma rede de apoio, perde as esperanças, né? Sim. Acaba sendo um pouco mais difícil. Sim, com certeza. Com certeza, porque busca uma outra forma, né, de esperança, de energia, de se elevar, né? E acaba, eu já vi isso acontecer muito, né? As pessoas que passam, né? Que conseguem superar, que terminam o tratamento. Às vezes, pessoas que moram aqui acabam virando voluntário, né? Sim, já vi isso acontece muito também. muito mesmo. Acabam virando voluntário. E são pessoas, assim, que têm muito a ensinar, né? Porque elas passaram por uma situação, né? Assim, que nem a gente, só quem viveu sabe, né? Exatamente. Só quem passou por isso sabe. Nem a gente com orientação, talvez, consegue ter o entendimento que ela tem sobre aquela situação. É muito diferente, legal, né? A gente falar, não, eu entendo. Eu entendo. Mas eu não sei realmente, né? Não sei. Sim, a gente se solidariza com a dor do outro, mas só quando a gente passa que a gente sabe exatamente, né, o que é. Então, assim, a gente tenta da melhor forma, mas realmente entender aquele sofrimento a fundo, né? É só quem tá passando mesmo, né? E o lado emocional? Você percebe que, claro que mexe, né? Inevitavelmente, não tem como. Mas, assim, existe um agravamento que possa trazer algum prejuízo por desenvolver, talvez, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, quando a gente vê que está fora de uma normalidade, que eu acredito que não tem como ter um diagnóstico e não ter uma ansiedade, não sentir uma tristeza, né? Acho que é uma mescla de sentimentos, tanto positivos quanto negativos. Mas você percebe agravamento, que precisa, de fato, fazer um tratamento mais sério? Acontece muito. É muito mais em mulheres. A gente percebe muito mais em mulheres, mas acontece muito do paciente desenvolver crises mesmo de pânico, de ansiedade, de precisar de tratamento ali mesmo, né? Medicamentoso e psicológico. Então, assim, a gente também tem a equipe do paliativo, que graças a Deus é uma equipe sensacional, que trabalha junto com a gente e que também cuidam muito bem dos pacientes, porque os adjuvantes, curativos, a gente acaba cuidando por um tempo e o paliativo cuida, né, uma outra parte, mas eles também cuidam muito, né, nesse sentido do paciente. Biopsicossocial, digamos, né? É o ser humano, né? Não dá para desintegrar. Não dá. Porque quando você recebe um diagnóstico assim, né, cada um reage de um jeito. E as mulheres, elas têm essa tendência, né? As mulheres cuidam, né? Então, elas falam assim, né, o pensamento automático é, meu Deus, como que eu vou cuidar? Né? Às vezes ela é uma mãe, ela é avó, ela cuida do marido, né? Então, assim, é muito pesado. A sensação é de que a sobrecarga de não poder tocar a rotina como era antes da mulher acaba sendo maior ainda, né? Sim. E eu acho que também tem um lado de que a mulher se permite olhar mais para os próprios sentimentos, porque para o homem ainda existe aquela questão de que sofrer é mostrar uma fraqueza, né? Enquanto a gente sabe que não é nada disso, mas de ter essa representatividade de ser muito forte o tempo todo, né? Tem essa barreira. Tem essa barreira. Então, eu acho que as mulheres se entregam um pouco mais e acaba perdendo um papel importante que elas cumprem para poder fazer o tratamento, né? Talvez por isso a gente perceba mais nelas, né? Talvez eles até tenham em grande quantidade, mas não deixam transparecer. E às vezes você pergunta, tá tudo bem? Tá sentindo? Não, tô ótimo. Né? E o homem tem essa questão de demonstrar força, né? Às vezes ser um chefe da família e às vezes chega numa situação de que alguém precisa cuidar dele, dar comida na boca, dar banho, né? E para eles é muito humilhação, é muito humilhante, né? Mesmo que seja um filho ou até a esposa, é uma situação muito complicada, né? A aceitação, né? É mais difícil. Então, ele já tá naquela situação, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Porque vai envolver mais coisas, né? Então, eu acredito que seja muito difícil para os dois lados. Mas a mulher sente muito, né? Ela demonstra. Ela demonstra. E tem muita tristeza, claro, né? Mas tem muita alegria também, né? Me conta um pouquinho como que é esse lado bom de dar uma notícia muito positiva.
Na verdade, quando adoece, a gente acaba adoecendo junto ali naquele diagnóstico, porque assim, o oncologista tem um contato muito grande, né, com o paciente por um tempo muito prolongado. Então, você sabe o nome do paciente, do pai, da esposa, né? Você vai conhecendo. É aquela questão que todo profissional tem um lado psicólogo de ser também, né? Você vai, né? Aí você chega na consulta, oi, fulano, como é que tá? E você já até lembra o que aconteceu. Então, assim, quando tem uma notícia boa, chega a ponto, né, de você falar, olha, você operou, você fez a quimio, agora você tá de alta. Né, assim, é uma sensação, nossa, de um coração fora do peito, né? Porque você vê a alegria deles, assim, não tem nem como explicar, né? E, não, é muito, muito, muito bom, muito bom. E hoje o prognóstico é bom, assim, no geral? Como que tá? Aí depende do momento que a gente faz o diagnóstico, né? Esse é o X da questão, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance da gente ter uma cura ou um tratamento, né, a longo prazo. Né? O grande problema é quando a gente já faz o diagnóstico em estadios mais avançados, metastáticos, né? Sim, quando já está muito comprometido, né, então, Fer? com a doença avançada, aí fica um pouco... Não é impossível, só que aí a cura já fica, né, difícil, né? A gente acaba fazendo um cuidado paliativo mesmo, um tratamento paliativo, uma químio, uma hormonioterapia paliativa, mas é um outro cenário de tratamento, né? E assim, a gente tá falando do câncer de mama em si, né? Mas de todos os tipos que tem, qual que é o que assim, mais vê no consultório? Qual o diagnóstico mais encontra no consultório hoje? Pensando assim nas mulheres, o de mama é o segundo mais comum, porque pele é o primeiro. Só que de mama é o que mais leva à morte. Sim. Né? Exatamente pela gravidade, né? Pela extensão dessa doença, o risco dela evoluir, espalhar para outros locais, né? Então, cérebro, pulmão é muito comum quando está muito avançado. Mas o da mama ainda é o que mais leva as mulheres a óbito. E a importância da prevenção, né? Porque quanto antes for diagnosticado... maior a chance, né? E assim, pelo INCA, né, pelo Instituto Nacional de Combate ao Câncer, no ano de 2002 tem uma estimativa de 66.280 casos novos, aproximadamente. Então, assim, né, só em 2022, né? Muita coisa, né? Então, quanto mais desses a gente descobrir precoce, maior a chance da gente... A gente estava falando um pouquinho sobre prevenção e até antes de começar o episódio a gente comentou das queixas, né, que as mulheres têm em relação a fazer os exames, que dói muito, né, que às vezes elas pegam alguma enfermeira que, né, às vezes a pessoa tá sensível ali, enfim, o que a gente pode falar, né, para motivar essas mulheres a irem fazer o exame, né? Como a gente pode, sei lá, superar essa dor por um bem maior? Sim. Bom, tá perguntando que a mamografia, né, é o exame indicado para a gente fazer essa prevenção. Então, a mamografia é um raio-x. É um raio-x simples, então, assim, não é um exame complexo, né? Só que dói. Por que dói? Porque eu vou colocar a mama, né, entre o aparelho do raio-x e eu vou ter que pressionar, apertar para tentar identificar qualquer possível nódulo para poder levar um diagnóstico, uma biópsia e depois um diagnóstico. Então, assim, dói, só que não é uma dor insuportável e é para um bem, né, um futuro. Porque se você tiver um nódulo menor que 1 centímetro, 1 centímetro, pequeno, você vai lá, biopsia, diagnostica, faz um tratamento, né, o adjuvante opera e pronto, né? Então, assim, pensar que sempre vai doer, vai fazer, mas é importante, faz parte da prevenção na mulher, na rotina da mulher. Sim. E ainda bem que existe isso, né? Sim, com certeza dói bem menos do que ter que passar por um tratamento que quanto mais avançado está, mais agressivo se torna, né? Com certeza. É quebrar um pouquinho esse tabu. Sim. E essa conversa de um pro outro que dói, às vezes a pessoa é mais sensível. Eu, particularmente, faço de forma muito tranquila. Tranquila, não é confortável, claro, mas assim,
É muito Dá pra tranquilo, dá para suportar, suportar é. tranquilamente Com certeza. e quebrar um pouco esse tabu. Sim, e tem esse tabu também da mulher ela não se tocar, né? Ela não consegue, é muito difícil. As mulheres, elas não conhecem o próprio corpo, né? Sim. Eu acho que isso vem de criação, de infância, adolescência, cultural, né? Não tem esse hábito de se tocar. E é uma coisa que, assim, às vezes poderia identificar precocemente, Isso, né? Lógico, tem que fazer o exame depois? Tem, mas já é um sinal, né? Sim. Porque assim, que sinal que eu poderia ver, por exemplo, na mama? Um caroço endurecido, pequeno, mas que é fixo. Eu tento palpar ele não se mexe, então tá ali parado. O mamilo da mulher pode começar a sair uma secreção esbranquiçada ou até sanguinolenta, né, no mamilo, pode ter nódulos, linfonodos no pescoço, na axila. E nos casos mais avançados, a gente chama de casca de laranja, aspecto casca de laranja. Então, é uma mama porosa, dura, igual você passa a mão na laranja mesmo. Né? Aquela mama endurecida, com sinal inflamatório. Que aí já são os casos bem mais avançados, né? Mas eu acho que é muito cultural mesmo. Porque a gente pensa, né, de 40 anos para cima, que seria o início dos exames para prevenção. A juventude que a gente tem hoje na adolescência já tem uma visão diferente. Porque hoje se quebrou um pouco esse paradigma, né? As pessoas se olham mais, se tocam mais. Mas a geração ainda que usa esse serviço, que é mais atingida de certa forma, ainda traz essas características mais de cultural e que se tocar, seja por religião, seja por crença que vem de família, mas às vezes tem vergonha às também, vezes tem né? muita De mostrar para a vergonha. própria filha, por exemplo, né? Tem uma filha, vários casos já vi, ai mãe, mas ela minha mãe, ela não me mostrou. Né? Então, assim, não tem esse hábito mesmo. Tem vergonha. Pro marido, pra filha, né? Tem essa vergonha. Então, é muito cultural mesmo. Bom, o que você escolheu, né? Claro, para ser oncologista sempre por amor, né? Não tem como. Tem que amar muito, né? Que eu sei que ao mesmo tempo que lida também com muitas curas, né? Que vem todo esse lado muito positivo, é uma dor diária, né? É lidar com o sofrimento diário. E você? Como que você faz para você cuidar um pouquinho da Fernanda como ser humano, né? Por mais que a gente tente separar a doutora Fernanda, oncologista ali no hospital, da Fernanda, pessoa, nós somos seres únicos, né? Não dá para desintegrar de alguma maneira. Então, o que você faz para você conseguir estar sempre bem, para você conseguir levar esse otimismo, para você conseguir cuidar de você também, não só como Fernanda pessoa, mas como Fernanda profissional mesmo. Sim. Eu acho que isso é até uma grande falha nas residências, assim, não digo só da oncologia, não. Acho que a gente tem uma sobrecarga de trabalho muito grande desde as residências e acaba que a gente não é visto muito do ponto a pessoa que está ali, né? Você é visto como um médico residente para resolver as coisas e aí acaba que a sua vida a sua vida vira a residência, né? A residência é a sua vida. Então, você entra no modo automático. E aí, quando isso vai... Eu que emendei uma residência na outra, que acontece na grande maioria das vezes, você acha que isso é normal. Você acha? Então, assim, na verdade, eu tive que aprender, né? Que diga assar. minha apoiadora. Bom, e aí, assim, isso... foi um aprendizado mesmo, né, sabe? Porque eu mesma precisei, uma hora, me deu um start, assim, um ápice máximo, porque eu entrei também naquele ciclo do Covid, de trabalho no Covid, dormia fora de casa 4, 5 vezes na semana, trabalhando em UTI. Então, assim, chegou um momento que... uma exaustão. Esgotou. Né? Então, foi a partir daí, lá pro meio da residência, final da residência de oncologia, que eu falei, não, eu tenho que cuidar de mim, eu preciso estar bem, porque você chega a ponto até de pensar em desistir, né? De falar, nossa, não, eu não vou dar conta. Então, foi a partir de então que eu fui aprendendo a lidar e agora eu tenho certeza que a gente precisa olhar pra gente, né? Eu preciso ter meu momento de lazer, meu momento, às vezes, sozinha comigo mesma e me sentir bem, viajar,
jantar, almoçar em família, né? Para eu chegar no hospital e eu estar bem e conseguir receber bem, né? Então, assim, eu tento manejar a minha vida, Fernanda, pessoa versus oncologista, não dá muito para separar realmente, porque às vezes você vai para casa, você fica pensando naquele paciente que te marcou naquele dia, né? Sim. Ou de forma boa, ou de forma às vezes não tão boa, só que você vai aprendendo a, né, lidar com isso, não que isso se torne normal, mas você vai aprendendo um pouco a digerir esses sentimentos e até que ponto você vai levar isso, né, para fora. Então, assim, você acaba... Vai reconhecendo os limites, né? Exato. Que eu acho que nenhuma faculdade prepara um profissional esse lado emocional, mas a medicina eu vejo que desde o primeiro... Começa num cursinho, na maioria das vezes, né? Mas desde um primeiro ano de faculdade já é uma cobrança excessiva, né? Pelo menos de tudo, de pacientes, de pessoas que eu já acompanhei... É uma pressão para entrar na faculdade. Depois a faculdade já começa com uma carga horária intensa, exigências assim de noites sem dormir, estudando. Aí depois você precisa passar novamente por um processo mais difícil ainda, que é entrar numa residência. Já tem o processo da escolha, né, de que residência, de que área. E aí na residência vocês são meio que escravizados, né? Trabalha. Eu sei que depois vem a recompensa, né, financeira, prazerosa, emocional, em todos os aspectos, né? Mas não se olha esse lado humano, né? Sim. E talvez as pessoas que não têm essa clareza de... Eu sei que tem que acabar chegando numa exaustão, né? A gente para olhar pra gente quando o sofrimento tá grave. A gente acha que vai aguentar mais um pouquinho e vai normalizando aquilo que não é normal. Sim. Mas precisaria ter um movimento contrário sobre isso, né? Sim. Vamos cuidar também desses cuidadores. Exatamente. Que lidam com vidas, que lidam com pessoas, que lidam com seres humanos. E acho que o maior momento que as pessoas entenderam isso foi na pandemia, né? A gente viu muito profissional da saúde, enfermagem, médico, exausto, entrando assim em exaustão. Eu acho que foi o primeiro momento que as pessoas pararam para olhar, e os médicos, né? E os enfermeiros. Foi o primeiro momento que teve foi isso, muito né? Marcante mesmo. Foi muito assim. Ainda, né, existe aquela... Também vem de... crença social, de valores, né? Que o médico tem uma vida muito boa. Ninguém vê o que está por trás de uma medicina e o trabalho intenso e de tamanha responsabilidade que existe. Sim, quando eu voltei, né? Que eu sempre te falei isso. Quando eu comecei a ter final de semana... Eu achava, nossa... Eu tenho que estudar. Eu estou inútil. Não, eu me senti inútil. Eu falava pra Sara, eu tô inútil. Eu não tô trabalhando, eu não tô dando plantão, eu não consigo estudar. O que eu vou fazer da minha vida? O que é normal numa vida. O que é normal. Mas é porque você vem, né, de um... Tão... Sim, é normal. E aí você fala assim, gente, o que eu faço? Tá, eu tenho a minha casa, eu tenho meu marido. Eu não tenho nada pra fazer, eu vou arrumar alguma coisa. Eu não consigo sentar no tipo, eu vou assistir o Netflix, né? Não existe isso, Exato, né? É muito difícil. Você se sente frustrada ali de estar sentado. Nossa, eu podia estar fazendo uma coisa melhor, né? Você se culpa, né, de algo que era pra ser normal. Mas porque aí eu fui aprendendo isso. 10 anos... vivendo intensamente o estudo, né? A dedicação. É muito tempo, 10 anos. Tempo, Então, você acha que relaxar, ficar deitada com a perna para cima é anormal, né? Enquanto todo ser humano tem que fazer isso e por na onco são 11 ainda, né? Porque na onco são 3. Então, 11 anos. 11 anos. É muito tempo, né? E eu falo assim, a gente tem que aprender até ter esse momento preguiçoso, né? Ter esse momento sem fazer nada. Sim. Quero ficar sentado, sei lá, 1 hora num domingo, vendo Netflix, mexendo no meu celular, fazendo qualquer coisa. À toa, né? E é difícil também, a gente precisa aprender a se desligar. E também vem essa questão, a gente entende um pouco disso, que até a gente tá falando no outro episódio, que as pessoas acham que psicólogo não tem problema, né? Que as pessoas acham que, assim, tipo, o médico tem a vida perfeita e psicólogo não se estressa, né? Psicólogo não pode se estressar, não tem ansiedade. E são, assim, questões culturais mesmo, que as pessoas endeusam muito, né? Elas colocam lá um pedestal lá em cima e falam, nossa, essa pessoa, ela é intocável, né? Esse médico, às vezes você tá ali com um problema familiar, com um problema muito forte, emocional, você tem que
esquecer aquilo, Sim. você deixa aquilo na sua casa para cuidar Sim, daquele paciente, né? E as pessoas às vezes esquecem isso, né? Então, Não, assim, e a cada atendimento, tanto de vocês como o nosso, a cada vez que você entra no consultório é uma história nova. É uma história sim. nova. É uma vida nova, é uma, né, uma pessoa nova com uma único. doença diferente. E você é responsável por aquilo. Exato. Então, assim, você também, né? Você liga uma caixinha, desliga, liga também, né? Isso também mexe muito com a gente, não tem Muito. como, né? Isso eu achei muito interessante quando você falou lá no início, que você gosta de ouvir para saber até que ponto o paciente sabe, né? Que aí você já vê um nível cultural, um nível social, um nível escolar, enfim, né? Para tratar aquele paciente como um indivíduo único. Por mais que existam protocolos de tratamento, né? Aquele ser humano é único e vai ter que ser adaptado ao jeito dele. Exato. E tem paciente que fala, doutora, eu não quero saber muita coisa, tá? Não quero muito detalhe. Tudo bem, é um direito dele. É um direito O dele. outro, olha, eu quero saber tudo, não me esconde nada. Então, tudo bem, né? Do mesmo jeito que ele tem direito de fazer uma quimioterapia ou não. Ninguém nunca vai obrigá-lo a nada. A gente vai explicar os riscos, os benefícios, né? O que pode acontecer ou não pode. E ele vai decidir, né? É a autonomia de cada um. E isso impacta muito a pessoa, o paciente, porque quando ele sai do seu consultório, isso eu já vivi, assim, não na oncologia, claro, mas pessoal, assim, passando com médicos, né? Quando você sai daquele consultório e você teve esse acesso à informação, teve um médico que sentou próximo a você, teve uma pessoa que cuidou de você ali, que estava ali por você, você não quer mais aquele atendimento do médico atrás da mesa e te dando qualquer informação. Muito sabe? técnica, Muito né? técnica. Você não quer mais aquilo. Você quer aquela pessoa que chega próximo, que chama você pelo nome, que lembra quem você é, né? E cada dia mais as pessoas estão procurando esse atendimento humanizado, né? Principalmente depois da pandemia, as pessoas estão carentes desse contato, Sim, né? Então, elas precisam desse atendimento cara a cara, que você saiba quem é o paciente, né? Qual que é o histórico dele. Isso Todos é muito nós importante. gostamos de Nossa, nos sentir especiais, quem não né? gosta, né? Pensa num momento de fragilidade. Sim. Se normalmente a gente já gosta de ter um olhar para nós, num momento de fragilidade, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que isso faz a diferença, não só num tratamento, mas num profissional. Sim. Né? Faz Pode mesmo. ser o melhor profissional técnico, mas eu acho que se ele não tiver esse acolhimento, vai deixar a desejar de alguma maneira. É verdade. E hoje em dia as pessoas têm muito conhecimento e busca, né? Qualquer coisa tem uma busca. Então, às vezes, ele já chega naquela consulta já com vários questionamentos, né? Vários pontos. O Dr. Google já né? trouxe um diagnóstico e um assim, tratamento. Tudo bem, né? A gente entende, porque imagina a angústia daquela pessoa esperando aquela consulta, né? Às vezes veio lá do Pará, igual a gente tem vários. Você pergunta, quanto tempo você demora para chegar? 3 dias e 2 noites. Então, É muita Para coisa. passar em uma sofrimento. consulta. Né? É muita coisa. Então, aí você entrar, sentar em 5 minutos, falar, olha, sua doença é essa, amanhã você começa a quimioterapia, tá bom? E aí, né? Como assim? E aí, né? Qual que é a minha químio? Vai cair meu cabelo? Não vai? As mulheres, pode pintar o cabelo? Não pode? Pode fazer a unha? Não pode? Né? Sim, Tem vários são muitas detalhes. dúvidas, Sim. claro. O que Né? pode comer, né? O que não pode, como que é, Então, o que eu vou assim, conseguir fazer. ó, vai acontecer isso, se acontecer é normal, não assusta, tá tudo bem, né? Então, acho que a gente precisa mesmo olhar para o próximo Sim. como se fosse alguém da nossa família mesmo, né? Ou a gente mesmo, né? Como a gente gostaria de receber. E essa questão do Dr. Google é muito interessante, porque até a gente faz. Eu faço, nossa, eu vou Sim, lá, eu a coloco. gente pesquisa. E a gente fica preocupado às vezes, né? Porque o Google, ele foge. A gente fala, a gente tem esse costume de brincar, fala assim, qualquer dor de cabeça no Google é eu tô em estado terminal, né? E aí você começa a pesquisar sobre medicamento. Sim, se tem um diagnóstico, alguma coisa, eu já vejo o que eu vou ter que tomar de medicamento antes mesmo de ir no médico, né? Então, assim, as pessoas estão cada dia mais informadas. Elas estão se informando. Não é igual antigamente que chegava, não tinha questionamento, ninguém questionava, ninguém O que perguntava. falou, tá falado. Tá falado, né? Tem várias alternativas, né? E elas querem saber todas. Imagina, né? Se tivesse no lugar delas, também gostaria de saber. Exatamente. Tem uma história de sucesso sua? Ou de... Eu acredito que mesmo quando um tratamento não dá certo, eu acho que nem sempre a gente pode considerar que não tenha sido um sucesso, né? com certeza. Igual quando a gente pede, pessoas que têm muita fé, né? Eu peço a cura.
a cura não quer dizer que você vai viver ou Sim. vencer. Pode ser de outras maneiras, Exato. né? Aham. Você tem alguma história que te marcou muito em algum aspecto que assim que você leva para sua vida como, nossa, essa história tá sempre Eu tenho uma pessoal mesmo, que é a que eu me sinto mais, assim, à vontade para falar, que é a do meu padrasto, né? Que, inclusive, assim, acho que a Sá até vai lembrar, mas é a hora que eu entrei na residência de oncologia em Ribeirão, estava para começar a residência, coisa de 3 semanas veio o diagnóstico de câncer na base da língua. Eu falei, nossa, Deus está querendo me mostrar alguma coisa. Acho que não é para eu entrar nessa área. Acho que não é. Peguei o telefone, liguei lá pro hospital, falei, olha, cancela minha matrícula. Não vou mais, não posso mais ir, pronto, não vou. A chefe da residência me ligou, ficou quase 1 hora, conversou comigo, assim, foi uma mãe. Eu falei, vou pensar. Conversei com a minha mãe e com o meu padrasto, eles falaram, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Cada um vai passar por aquilo que tem que passar. Se ele tem que passar, ele vai passar. Se ele fumou por um tempo, né? E infelizmente aconteceu isso, foi o que levou a isso, né? Tudo bem, vamos tratar. E aí foi durante o início da minha residência, um tratamento longo de quimio e radioterapia, que foram fases muito difíceis, que ele chegou a pesar, ficar muito caquético e assim, só vomitava e né, a gente chorava, eu falava, meu Deus, eu me sentia assim, impotente, porque eu não tinha o que fazer. Eu fazendo a residência de oncologia, assistindo aquilo, e eu falava, nossa, isso não vai dar certo. O que eu tô fazendo aqui nessa especialidade, né? Que sofrimento é esse? Então foi muito difícil, só que depois de tudo isso, ele tá curado. Então, assim, ele não tem mais, ele tá curado, e isso já faz 2 anos e pouco, né? E ele tratou aqui pelo hospital. Uhum. Então, assim, isso é uma história que sempre me dá força. E muitas vezes, quando algum paciente vem muito triste na consulta, com vontade de nem tentar tratar, quando eu sinto essa liberdade, eu conto um pouco, assim, eu falo, olha, não é assim. Você tem chance, porque tem casos que eu sei que ele tem chance. Então, quando não tem, eu nunca vou falar, né? Claro, para não dar falsas esperanças. Mas quando você sente que o paciente está assim se entregando, por que não, né? Sim, é lutar até o último momento, né? Então, assim, eu sempre tento encontrar força assim, nesse vencimento que eu falo que a nossa família toda teve, né? Sim. Que foi uma vitória mesmo, né? E olhando de fora, né? Não foi um sinal para você não entrar. Na verdade, já foi um grande aprendizado que você ia utilizar. Ia servir muito, né? Mas a nossa cabeça, né? É traiçoeira, né? O primeiro pensamento é negativo. E aquela questão, né? Que a gente quer aliviar a dor das pessoas, né? O sofrimento. Imagina de quem a gente ama. Nossa, de quem é da família. Mas que quando se trata da família da gente, a gente tem que se isentar como profissional, né? Completamente. Ali eu sou só a família, eu sou só um ser humano e eu vou confiar nos médicos que estão tratando também na equipe, não em mim, né? Que eu não tenho condições de ser profissional nesse momento. Eu nunca nem consulta fui. Nunca fui, porque eu realmente abri meu coração e falei, né? É isso, estamos confiantes, vai ser o melhor que tem que ser feito e assim foi, né? Então, realmente é isso. Você não precisa misturar, acho que não... Eu acho que é difícil, porque você mistura, né? Emocional com profissional, não tem jeito mesmo. E é o que a gente estava falando, né? Quando a pessoa tem essa fé, essa religiosidade, independente de qual seja, isso ajuda muito, né? Mesmo que seja uma fé no médico, né? Acreditar no médico, acreditar no tratamento, isso só traz vantagens, né? A pessoa se sente motivada. Porque quando a pessoa chega lá e não tem mais nada pelo que ela acreditar, às vezes não tem uma rede de apoio, não tem uma família, ela vai falar assim, pra que eu vou passar por isso, né? Pra que eu vou me submeter a isso? Sozinha, né? Sozinha. Isso importa muito. Importa muito. E eu acho que são 2 coisas importantes. Assim, a fé e sim, quem é da família não querer agir como profissional. Claro que em um momento ou outro você vai procura um médico que faz isso, né? Mas a decisão acaba... É o que a gente falou, a cabeça da gente fica muito confusa. É a confiança mesmo, né? Porque
você não enxerga, né? Nesse momento você não enxerga como com a técnica, com a teoria. Você não enxerga. Não tem como. Família. Eu me lembro quando a gente soube do diagnóstico do meu pai também, foi... a minha irmã é médica, né? Já faz tempo, hoje a gente dá até risada, mas ela... descobriu um câncer, não tinha, né? Já estava... super avançado, não tinha mais o que fazer de fato. E aí a minha irmã, quando veio, falou isso para mim. Ela morava em São Paulo, foi ela que acompanhou todo o meu pai. Essa minha irmã, que ela não é oncologista, mas é médica. Você não está entendendo, não tem o que fazer. O tratamento não tem. Ele vai fazer um tratamento paliativo para ter qualidade de vida. Aí eu falava para ela, eu naquela negação e naquela esperança, você não tem fé? Você não tem fé? Eu tenho. Eu acredito que possa acontecer qualquer coisa e reverter. Ela falava, não é questão de fé, é questão que não tem como reverter um corpo inteiro, né? E aí a gente estava, eu penso, né? Eu com certeza estava numa negação de querer enxergar a realidade, mas foi isso que fez eu me fortalecer de alguma maneira para poder estar do lado do meu pai, dando uma esperança e sorrindo com ele o tempo todo. Que eu acho que se eu tivesse tanta clareza que era só esperar os dias, eu não conseguiria ter dado o apoio e o carinho, o conforto que eu consegui dar para ele. Então eu acho que são momentos que assim é bom a gente não entrar tão em contato com a realidade, cada um se colocar no seu papel, naquilo que cabe, né? Porque o sofrimento dela estava muito grande, principalmente não só pelo meu pai, mas por ter que falar isso pra gente. E foi o que o médico, inclusive, falou para ela: você aqui é filha, né? Então, mas eu acho que a fé tem esse papel também. Eu consegui dar força porque eu tinha fé, senão eu acho que eu teria me entregado junto. E aí, talvez o cuidado teria sido outro, né? Teria sido outro, Tem alguma mensagem para deixar pro pessoal que vai ouvir a gente, que vai nos acompanhar, alguma orientação? Bom, em relação ao Outubro Rosa, né? Acho que todo mundo já entendeu, tem que fazer o exame preventivo para diagnóstico precoce e assim poder tratar, né? O mais rápido possível quando isso acontecer. E sempre lembrar que eu acho assim que você, nós, né? Cada um é importante pelo que é. E cada um de nós somos importantes até morrer, né? E que a gente viva com qualidade de vida até que isso aconteça, né? Da forma que for e que a gente sempre se coloque no lugar do outro para a gente poder enxergar, né? Melhor isso. Fer, foi um prazer imenso iniciar o nosso primeiro podcast com você. Você sabe que eu tenho um carinho enorme. Gostei muito que a Ju topou de cara essa questão. Vamos chamar a doutora Fernanda, oncologista. Foi um prazer muito grande. O prazer foi meu. Tenho uma admiração enorme porque você superou muita barreira e é muito merecedora de tudo que você está passando. Que assim seja. Muito obrigada, viu? Fico prazer muito feliz de ter você aqui imenso. Com a gente. Ter uma mulher aqui falando sobre o Outubro Rosa foi muito importante pra gente. Acho que cada um entende de uma forma, mas quando uma mulher fala com outras mulheres, isso aí é diferente. O jeito da gente falar é diferente. Tenho certeza que vai acrescentar muito para todo mundo que ouvir, seja filho, seja mãe, seja avó, né? Qualquer mulher de qualquer idade. Tenho certeza que vai ter muito a acrescentar, né? Uma doutora Fernanda fora do consultório aqui com a gente. Foi muito legal. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por assistirem até agora. Não esqueçam de ativar as notificações aqui no nosso canal para que vocês possam acompanhar os próximos vídeos. Se inscrever no nosso canal e dar like no vídeo. Deixe seu comentário aqui, o que você achou. Também não esqueçam de seguir o nosso perfil no Instagram. O meu é Psico Juliana Garcia, com 2 As. E o da Sabrina é Psico Sabrina Pomponi. E o do podcast Pode Falar C, de Cash. Tá? Nos acompanhe nas nossas redes sociais, que nós sempre vamos estar postando as novidades e as próximas entrevistas.